Oi pessoal, vim hoje falar para vocês, mostrar um pouquinho de como a gente faz o planejamento dos conteúdos para o homeschooling, para nossa educação domiciliar. Não é que é o melhor jeito, é só o jeito que a gente faz, que funciona bem, pra gente, fica muito prático no dia a dia. Eu só abro o planejamento e já tá tudo pronto lá. Então vale muito a pena fazer dessa forma, espero que ajude vocês. Aqui em casa nós seguimos o método da educação clássica, então a nossa espinha dorsal para o nosso planejamento aqui é este livro. A gente já falou sobre ele em alguns outros vídeos, tá? Que é o livro A Mente Bem Treinada, então ele é todo marcado assim, porque eu realmente uso muito, né? Eu uso para consultar. Eu vou mostrar alguns materiais que a gente está usando. Hoje eu vou falar para vocês como exemplo a disciplina de ciências, como que eu faço planejamento, mas ela se aplica, esse tipo de planejamento que eu vou mostrar, ele se aplica a todas as outras disciplinas, só vou dar o exemplo de ciências. Vou mostrar também alguns livros que a gente vai utilizar esse ano para essa disciplina. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para adquirir esses livros, se vocês quiserem. Vocês vão estar ajudando, né, a nossa família se vocês comprarem através desses links e vocês não pagam nada mais por isso. Bom, pessoal, então o livro que a gente usa como espinha dorsal aqui do nosso homeschooling é esse livro aqui, A Mente Bem Treinada. Aqui eu já deixei marcado várias matérias para ficar fácil para eu consultar, e o que eu vou dar como exemplo para vocês é a matéria de ciências, na disciplina de ciências. Eu fui marcando aqui as coisas mais importantes que eu achei, e aqui ela coloca o que estudar e quando estudar. A gente tá aqui na sexta grade, já estudamos astronomia no ano passado, e esse ano, boa parte do ano, nós estamos estudando, vamos estudar ciência da Terra, que ela dá essa sugestão aqui de ficar 18 semanas só na ciência da Terra. Tem vários outros tipos de cronogramas aqui, ó, que ela vai indicar também, mas o que eu escolhi pra gente foi esse daqui, tá bom? É um livro bem completo. Aqui ela fala, né, como ensinar os conceitos científicos, né, pelo método que ela ensina aqui, através das definições, dos princípios, das classificações e das descrições científicas. Então, isso daqui tudo a gente segue. E aí ela vai explicando o que são as definições, né, o que são os princípios científicos. Esse livro é muito bom porque, além dessa ideia de cronograma, ela ensina realmente como estudar cada matéria, inclusive como organizar os cadernos também. Aqui no final de cada disciplina, né, de cada capítulo, vamos dizer assim, ela dá indicações de livros e de materiais, tá? Só que por se tratar de um currículo americano, é um pouco difícil da gente encontrar aqui no Brasil, ó, é tudo em inglês, tá vendo? Então eu vou adaptando para o que a gente tem aqui no Brasil, tá? Olha que interessante, aqui eu já fui marcando o que a gente já foi estudando, né, durante o decorrer do ano passado. Então aqui ela fala, por exemplo, ela cita algumas coisas que é fundamental da criança aprender nessa idade, tá? Até marquei aqui, ó. Agora eu vou mostrar como, de fato, eu faço o planejamento de conteúdo. Na disciplina de ciências, eu escolhi 2 livros que são o que a gente mais usa, assim, como base, que é essa Enciclopédia da Terra e esse livro de ciências do Manual do Mundo. E aí, como eu faço? Eu vejo, né, já que essas próximas 18 semanas, pode ser um pouco menos, um pouco mais, enfim, a gente vai estudar sobre a ciência da Terra em si. Eu venho aqui no índice, tá? Vou mostrar aqui primeiro da enciclopédia. Eu venho aqui no índice e aí eu vejo tudo que tem nessa enciclopédia, nesse livro, que contempla a ciência da Terra em si. Então, dentro da Terra, a gente vai ver aí sobre as rochas, os minerais, os fósseis, os oceanos. Então, eu vou vendo toda essa questão aqui no índice, todos os conteúdos, e vendo o número de páginas também. Então, eu vou aqui, vou abrindo um por um, né? Ó,
por exemplo, aqui nos minerais. E aí eu vejo qual o número de páginas que tá dando esse conteúdo de minerais e eu vou dividir pelo número de dias da nossa semana em que a gente tem aula de ciências. Eu gosto muito de enciclopédia porque são livros mais vivos, né? Eles são muito mais interessantes de serem estudados. Aí eu uso esse, que é a Enciclopédia da Terra, e uso esse livro aqui também, né, do Manual do Mundo. Então eu faço da mesma forma. O mesmo conteúdo que eu vejo ali na enciclopédia, eu vou procurar aqui. Então a Terra, o tempo, a atmosfera, ó, aqui tem sobre minerais, rochas e a estrutura da Terra. Então eu faço da mesma forma. Esse livro aqui, apesar dele ser bem lúdico, né, ele é mais focado no conteúdo em si, né, ele não é tão visual assim. Então eu vou aqui, ó, na página 228 e aí eu vou vendo todo o conteúdo que vai ser administrado em conjunto com a enciclopédia. Um vai complementando o outro. Vou passar aqui um pouquinho, ó, para vocês verem o estilo desse livro aqui, é muito bom, a gente gosta bastante. E no final do capítulo tem sempre um questionário e as respostas ficam aqui nesse outro lado da folha, tá? Da página. Além disso, esses são os livros base que eu uso. Além disso, eu gosto de oferecer um banquete de ideias, como dizia Charlotte Mason, né? Então, eu tenho alguns outros livros aqui que eu uso para complementar o conteúdo. Então, esse daqui, ó, ele é tanto de ciências como física, química, tem algumas coisas de biologia também, e eu gosto principalmente para explicar alguns conceitos mais específicos, tá? Então, ele é bem ilustrado também, muito bem explicadas as matérias, tá? Então, eu gosto muito desse livro aqui. E essa coleção, 30 conceitos essenciais para crianças, tem vários temas. Nós temos vários aqui e para ciências, né, a gente usa basicamente esse aqui e esse, sendo que esse ano a gente está usando muito mais esse da Terra. E eu acho esse livro fantástico. Ele é fino assim, ó, mas ele explica vários conceitos, tá? Ele vai explicar aqui, ó, vários conceitos. Eu faço da mesma forma. Venho no índice, vejo o que tem a ver com a matéria que eu tô dando no dia e vejo aqui nas páginas, ó. Ele é super ilustrado, tem uma explicação bem rápida e objetiva. E o que eu gosto muito desses livros aqui, dessa coleção, é que eles têm essas missões, tá? Não são todas as matérias que têm missões, mas a maioria tem. E sempre tem alguma informação bem importante. Então, por exemplo, aqui a missão é de fazer uma fábrica de rochas. Então, ele vai passar toda a lista de materiais e a criança vai fazer essas experiências em casa. É muito interessante, muito legal. Agora eu vou mostrar o meu planejamento em si. Eu já mostrei aqui o nosso planner, ele ainda está à venda, tá? Em PDF o arquivo e custa R$20. Se você tiver interesse, é só falar com a gente nos comentários ou falar comigo no direct do Instagram, tá bom? Então, por exemplo, ó, vou vir aqui em março, né? E eu separo assim, eu gosto de separar dessa forma. Sempre as matérias eu coloco aqui em cima e o mês que a gente tá estudando. Então, aqui tem história, né? Tem várias matérias aqui, arte, tudo, vou mostrar pra vocês de ciências. Então, eu sempre coloco aqui, ó, rochas na paisagem. Eu sempre coloco o assunto principal que a gente vai estudar e as páginas. Então, é só pegar a enciclopédia e já abrir na página. Eu especifico aqui também livros ou enciclopédias complementares, né? Também com as páginas. E aqui embaixo dessa linha, eu coloco alguma atividade que ele precisa fazer. Então, aqui eu coloquei assistir um vídeo e fazer um fichamento simples. Aqui já é na segunda semana, né? Então, eu já coloquei aqui outras páginas, outro assunto, ou uma continuação do assunto. E também, ó, fazer um fichamento e atividade prática, rochas. Então, aqui já é um experimento que ele vai fazer.
Como eu separo assim por semana, e aí tem na disciplina de ciências, tem semana que a gente estuda 2 dias e tem semana que a gente estuda 3 dias. Por isso que eu não coloco, tipo, aula 1, aula 2, né? Eu vou deixando livre assim. E aqui nesse espaço na frente da semana eu coloco de fato a data em que aquilo foi estudado. E vou fazendo assim, né, para todos os conteúdos. Aqui tá sobre minerais, aqui também minerais e cristais ornamentais também. Tá? Não liga o barulho não, gente, meu filho tá aqui do meu lado. E aí eu faço isso para todas as matérias. Então, história, a mesma coisa, né? Aqui com a atividade que precisa ser feita. Aqui história, a mesma coisa. O conteúdo e as atividades que precisam ser feitas. E eu vou fazendo assim para todas as matérias. Então, acaba que no dia a dia fica muito tranquilo, ó. Em arte, aí eu já fiz diferente. Aqui eu já coloquei para cada aula, porque ele tem aula de desenho, tem apreciação artística, né? Várias coisas. Então, é assim que eu vou fazendo o planejamento. Aqui, estudo da fé, eu sempre faço linkado com conteúdo de história também. Então, aqui a gente estudando bastante o Antigo Testamento. Geografia, a mesma coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar nos comentários que eu vou responder, tá bom?